Salve, gente, boa noite. Meu nome é Jones Manuel, sou natural de Pernambuco, sou professor de História, comunicador, educador popular, mestre em Serviço Social, atualmente faço doutorado em Serviço Social lá na UFAL. Tenho vários livros publicados, inclusive trouxe aqui um deles, vou deixar mais uma vez com vocês. A última vez que eu vim aqui eu deixei um livro que é Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, livro lançado por mim, Aribaldo Maia, pela editora Ruptura. Tá subindo agora nas minhas redes sociais o link do livro para quem quiser comprar. E hoje a gente vai fazer um debate sobre as mentiras e falácias em torno do agronegócio. O agronegócio é parte do problema brasileiro. Ele é responsável diretamente pela fome, pela degradação ambiental, pelo aumento do preço dos alimentos, pela dependência tecnológica do Brasil e para o nosso país seguir sendo o eterno país do futuro, de um futuro que nunca chega. Um país atrasado, um país com miséria, com pobreza, com desigualdade gritante. A gente vai fazer um debate sobre o que é o agronegócio, diferenciando o agronegócio da agricultura brasileira. São conceitos totalmente diferentes. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, eu sou filho de agricultores, minha mãe trabalhou no corte da cana-de-açúcar, meu avô, minha avó vieram do interior do Cabo Santo Agostinho e trabalharam na lida na roça. A agricultura a gente defende, a gente apoia, a gente tá junto na luta e protege, mas o agronegócio, esse sim, é um problema brasileiro e tá matando o Brasil. O agronegócio não sustenta o Brasil. O agronegócio é como um parasita que está sugando o nosso país. Qual é o maior gasto do Estado brasileiro hoje? É o pagamento de juros e serviços da dívida pública para os detentores de títulos da dívida pública. Isso dá R$ 1 trilhão por ano. Trilhão, com T de tapioca. Isso é 4 vezes mais do que o mesmo Estado brasileiro gasta com saúde e com educação. Se você for pegar, por exemplo, quanto é que o Estado brasileiro paga por ano em crédito subsidiado para o agronegócio. O último plano safra foi mais de 400 bilhões. Isso é mais que o orçamento da educação. Isso é mais que o orçamento da saúde. Mas o agro não é quem alimenta esse povo? Porra nenhuma, mas a gente vai chegar lá. Quanto é que o Estado brasileiro dá de isenção fiscal? Ou seja, dá direito a não pagar imposto para as grandes empresas? Mais de 500 bilhões. Sabe? É mais que a saúde, mais que a educação, mais que a assistência social. Ou seja, todo dia o trabalhador está sendo formatado na ideia que o problema, por exemplo, da economia brasileira é que o governo gasta demais com saúde, educação, ciência e tecnologia, assistência social, geração de emprego, política para proteção a povos indígenas, a mulheres, a população negra, e a grana que vai para grandes empresas, e a grana que vai para rentista, e a grana que vai para o agro, e a grana que vai para o banco, esse aqui é silêncio. Ninguém fala, né? Isso não, simplesmente não aparece. Meu querido, veja, comigo nunca vai acontecer de moderar o meu discurso. Quem quiser votar em mim, vote em mim sabendo que eu sou comunista, sou radical, e se a gente chegar lá é pra ir pro pau. Então quem quiser um gomadinho, né? Quem quiser um bonequinho, boneco quem, pode olhar pra outro. Falta proposta de solução, falta organização popular e falta coragem. Eu friso isso, falta coragem de bater no peito, de enfrentar e dizer assim, ó, eu tenho uma causa de vida, minha causa de vida é a Revolução Brasileira, minha causa de vida é a classe trabalhadora e eu vou enfrentar, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser atacado, eu vou ser caluniado, eu vou ser sabotado, mas eu não vou baixar a guarda, eu não vou abrir mão do meu programa, eu não vou abrir mão das minhas ideias, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Nessa entrevista que eu dei, o jornalista perguntou: não, você hoje tem um discurso muito radical, muito comunista, você está crescendo muito, estão especulando muito você candidato. Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil, e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, né? A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE,
que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? A teoria marxista, ela não fala que você tem que ser pobre, que você não pode ter celular, não pode ter iPhone e tal. Quem fala isso é a Bíblia Sagrada. Dai tudo que tem aos pobres e me segue, né? Não é Marx que falou isso, é Jesus Cristo, essa coisa de dar tudo que você tem. A gente defende, inclusive, que uma das características do capitalismo é que a tecnologia que é produzida pela humanidade e pela classe trabalhadora não está disponível para todo mundo. Então a gente tem, por exemplo, tratamentos ultra avançados para doença, na área da oncologia, por exemplo, tratamento para o câncer, que nem todo mundo tem acesso a isso e que deveria ter, sabe? Então, que os ricos não fazem greve. Eles não trabalham, né? Tá ligado? Então, assim, rico nunca faz greve. Fazer greve tem que trabalhar. Exatamente. Então, assim, toda riqueza que quem produz somos nós. E a gente vive num país que é um país profundamente rico em recursos naturais abundantes. E essa riqueza que é produzida a partir das mãos dos homens e mulheres do Brasil, eles não se apropriam dessa riqueza. E pior ainda, essa riqueza é produzida a partir da exploração dos recursos naturais, não para as necessidades do povo trabalhador, mas para a exportação no mercado mundial e enriquecer meia dúzia de bilionário de barão. O que é que a gente precisa? A gente precisa tomar o controle da riqueza e fazer um uso racional, planejado, dos recursos naturais do país para o benefício do povo trabalhador, do povo brasileiro, no sentido de preservação ambiental. Para isso, a gente precisa tomar o poder, precisa enfrentar os meios de poder da classe dominante brasileira e fundar um novo Estado. Um Estado baseado no interesse, na organização de baixo para cima da classe trabalhadora, transformando o sentido da economia. Se você fosse explicar o que é comunismo em 1 minuto, como é que você explicaria? Vou imaginar uma fábrica de sapato. Se o patrão morrer na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, e a fábrica abre às 9 horas, se não for decretado luto e a fábrica funcionar normal, ela não funciona? Funciona, não funciona? Os operários vão lá, vão trabalhar, vão produzir, vai ter a linha de montagem e tal e tal. Vamos imaginar a mesma fábrica de sapato. Se todos os trabalhadores morrerem às 8 horas da manhã, a fábrica funciona às 9? Não funciona. Não vai ter como produzir, porque não tem operário, não tem trabalhador, não tem trabalhadora. Ou seja, quem é imprescindível para o processo produtivo? É o patrão ou são os trabalhadores? São os trabalhadores. Ponto. O que é a proposta comunista? É dizer que aqueles que produzem a riqueza têm que reorganizar a sociedade baseado nos seus interesses para produzir e distribuir a riqueza de acordo com as necessidades da classe trabalhadora, sem ter a figura do bilionário, do explorador, do grande capitalista, que é inútil para o processo produtivo. Então, por que a figura que é inútil, que é um parasita, controla a economia e a política? Quando quem produz, quem trabalha, somos nós. Então, por exemplo, tu vem todo dia trabalhar, sabe? Tu não fica igual o João Amoedo, que não faz nada da vida e tem 200 milhões na conta porque vive de renda. Por que essas figuras que não são úteis para a sociedade, não são produtivas, é que mandam? Acho que existe um certo cansaço com um certo discurso de esquerda que fala em combate à desigualdade, que fala em rever privilégio, que fala sem apresentar uma solução concreta ou dar uma boa explicação para as pessoas, de tipo assim, bicho, tá falando em combate à desigualdade, mas, porra, o partido que tu apoia tá na 5ª presidência. Tu tá aí na situação, e aí? Exato. Então, eu acho que tem um problema. Veja, eu acho que, por exemplo, nos debates que eu fiz até agora, um dos motivos que fez eu ir bem em todos os debates é como eu não sou lulista, os caras da direita não tem nem o que chamar, né? O que faz lá. Então a galera vem, mas o Lula fez sim, e o Lula? E aí, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas Lula é de esquerda. Eu falei, porra nenhuma, eu sou comunista. Lula não é nem de esquerda, não é comunista, não tem nada a ver com isso. É pra falar do governo Lula, eu vou falar mais mal do que você, mas pelos motivos certos.
O que você acha, Jones? Eu acho que É um tema bem sensível, né? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria ser preso imediatamente. Veja, a gente poderia fazer um experimento de imaginação sociológica se fosse um deputado da Assembleia Nacional do Povo da China que fosse para os Estados Unidos e cobrasse uma intervenção direta dos Estados Unidos nos assuntos chineses. Esse deputado, vice-versa, fosse o contrário também, viu? Um deputado um congressista dos Estados Unidos fosse para a China e operar junto ao governo Xi Jinping uma interferência nos assuntos internos dos Estados Unidos, ele seria preso em ambos os países com fortíssimas chances de ser fuzilado, né? Ser condenado à pena de morte, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na China. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, ele é um criminoso, quanto mais, né? Ele é uma figura que trabalha para impor sanções econômicas ao Brasil, que vai ter um impacto gigantesco na economia nacional, impacto na geração de emprego, impacto em cadeias produtivas, impacto no preço de várias mercadorias. É uma figura que, inclusive, aproveita do papel de deputado para operar a sua política, abandonando na prática, né, o cargo de deputado federal, já deveria ter sido cassado. Então você vê, o Glauber Braga tá sofrendo uma perseguição implacável na Câmara dos Deputados, começa de ser cassado. Defendeu de um provocador do MBL que ficava perseguindo ele. Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos há meses, já abandonou o cargo e tá tramando contra o Brasil e não foi cassado ainda, né? O governo dos Estados Unidos soltou um relatório em que cobram uma série de questões, né? Atacam uma série de questões da soberania nacional brasileira. Dentre elas, faz um ataque ao PIX. E o Eduardo Bolsonaro, ele tava comemorando, né? Não só o Eduardo Bolsonaro, como o Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, o Nicolas Ferreira, estavam todos comemorando. Então, assim, é um negócio criminoso. É um negócio que deveria estar todo mundo preso, jogado a chave fora. E aí, nessa parte, o abolicionismo penal fica um pouquinho de lado. Porque, assim, é um crime de lesa pátria inacreditável.